Olá! Estou mais uma vez aqui junto contigo. Muito obrigada pela tua companhia, por estar aí repartindo o perfume de Deus por onde você anda. Hoje eu quero conversar contigo um pouquinho sobre nossas emoções. Você sabe que é um assunto muito interessante porque tudo que a gente faz na nossa vida, nós estamos envolvidos emocionalmente. E eu quero te contar de um fato que eu observei há poucos dias. O meu esposo, ele estava olhando o jogo do time dele e o time dele estava perdendo. E era um tal de xingar o juiz, de xingar os jogadores que não estavam jogando bem. Às vezes eu ficava rindo e olhando que dava a impressão que ele ia jogar junto. Aliás, ele estava jogando junto. Aí na outra noite tinha jogo de um outro time que não era o dele. E interessante que daí o juiz não errou, os jogadores estavam jogando bem, ninguém foi xingado. E eu fiquei me perguntando, que interessante, por que hoje está tudo bem no jogo? Por que hoje o meu esposo está tranquilo? Porque quando era o time dele, as emoções estavam envolvidas. Assim é na nossa vida. Em todas as situações que nós vivemos, o nosso lado emocional interage e nós reagimos dessa ou daquela forma, conforme isso bate aqui dentro e toca o nosso agir, o nosso ser. Por isso que é interessante que a gente aprenda a se conhecer, se autoconhecer. Cada situação que você vive lá na sua casa, com o marido, com os filhos, no local de trabalho, quando acontece alguma coisa e você não gosta, começa a se observar como que você reage a isso. Porque quando a gente não se conhece, nós começamos a machucar as pessoas que vivem com a gente. E a gente reage de uma forma tão agressiva, às vezes, que não tinha necessidade, não tinha por que falar daquela forma, mas alguma coisa dentro da gente reagiu com o que estava acontecendo. Então eu sempre procuro olhar da onde eu vim, da minha família, como é que era a relação lá na minha casa, como que a gente se tratava, porque muitas coisas que acontecem no dia de hoje, eu sei que vem lá de trás me acompanhando e eu acabo reagindo, às vezes de uma forma não muito agradável. E as nossas emoções nos cegam. A gente fica cego quando a gente está muito envolvido. Por isso que é bom, quando a gente tem um problema, quando a gente precisa de uma solução, a gente buscar em um amigo realmente verdadeiro, que vai te dizer o que realmente você precisa mudar. Não aqueles que dizem o que você quer ouvir, porque esse não nos ajuda. Busque sempre ouvir aqueles que te dizem a verdade, mesmo que às vezes doa, mas é importante, porque quando as nossas emoções estão à flor da pele, a gente fica realmente cego. A gente não consegue ter discernimento do que fazer. É muito mais fácil olhar os outros, os problemas dos outros e dizer assim, se fosse com o meu filho, eu não deixaria isso acontecer. Mas não é com o seu filho. E quando for com o seu filho, a gente provavelmente também não vai saber como agir ou vai buscar ajuda para resolver. Então, meu querido, minha querida, cuide das suas emoções, procure se conhecer melhor, leia mais, escute coisas que te ajudem a crescer enquanto ser humano, para que a gente não fique tão sensível que qualquer coisa machuque, que a gente fique só chorando pelos cantos, mas também que a gente não fique agressivo, que a gente tenha equilíbrio no jeito de tratar as pessoas, no jeito de tratar com a gente mesmo. Porque muitas vezes nós nos machucamos quando a gente se cobra demais, quando a gente se culpa demais. Então é preciso que as nossas emoções tenham um certo equilíbrio, que nem sempre depende só da gente. Às vezes é dos outros, às vezes é a convivência. Mas se eu me conheço, se eu sei como que eu reajo, eu tiro o time de campo. Eu saio de perto e aí a gente não vai criar nenhum tipo de confusão, a gente não vai sofrer demais e muito menos machucar os outros. A convivência humana requer que a gente tenha sabedoria, que a gente saiba como tratar as pessoas, como que a gente gostaria de ser tratado. Então isso se chama equilíbrio, discernimento. Cuide das suas emoções, cuide de como que você reage em tudo que acontece na sua vida, para que cada dia você possa ser um ser humano melhor. Vamos fazer isso? E eu tenho certeza absoluta que o perfume de Deus vai poder se espalhar com muito mais facilidade quando a gente sabe
cuidar da gente e cuidar dos outros e do meio que a gente vive. Um beijo para você, meu querido, beijo para você, minha querida, e até o próximo vídeo.